sempre aqui no meu coração. Quem trabalha todo dia? Meu pai. Quem sustenta a família? Meu pai. Me protege do amor? Papai. E me ensina nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Quero hoje te dizer, tenho orgulho de você, ao seu lado quero estar, que Deus venha te guardar. Amém! Quero ser parecido com você, parecido com você. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Te levo sempre aqui no meu coração. Te levo sempre aqui no meu coração. Hoje estaremos novamente aproveitando esse momento para tirar algumas dúvidas. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de abrir a Tua palavra e tirar essas dúvidas que são importantes. Obrigado pela Tua proteção, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A primeira pergunta, ou melhor, a dúvida, é qual a diferença entre pecado e iniquidade na Bíblia? Vejamos primeiro o que eles têm em comum. Os dois ferem aquilo que Deus determinou como sendo os melhores atos que devem ser praticados pelo ser humano. Ou seja, são os erros que cometemos ferindo a vontade de Deus. Mas qual seria a diferença entre pecado e iniquidade? Primeiro vamos analisar a palavra pecado. No grego significa, em relação às atitudes humanas, errar o alvo. Ou seja, algo isolado que ocorre por negligência, descuido, e aí nós pecamos. Já a palavra iniquidade significa uma condição daquele que não cumpre a lei de Deus. Ou seja, aquele que não cumpre a lei de Deus e peca de forma constante contra ela. Entra em uma condição de vida que se chama iniquidade. Podemos afirmar então que quando esses erros, que deveriam ser acidentes, pecado, se tornam uma constante na vida da pessoa, sem haver qualquer arrependimento e correção nos caminhos, iniquidade. O iníquo é exatamente aquele que se orgulha do caminho do pecado e anda nele. E o pecador já é alguém que errou o alvo, mas se arrepende. Sendo assim, podemos afirmar que os servos de Cristo são pecadores, pois eles erram o alvo de vez em quando. Mas não podemos ser iníquos, ou seja, mergulhados na iniquidade, pois a prática constante de pecados é um sinal na vida de quem não serve a Deus. Na primeira epístola de João, lá no capítulo 9, abra sua Bíblia, eu convido você a acompanhar a leitura. Primeira epístola ou carta de João, no capítulo 3, no versículo 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vamos ver outra dúvida? Então, perceberam que pecado é uma coisa e iniquidade é outra, né? São diferentes na Bíblia. Vamos ver outra dúvida? Será que nós temos o direito
de nos vingar. Vamos então ver o que diz Romanos. Vai lá em Romanos 12. Romanos, capítulo 12, verso 19. Vamos ver o que Paulo fala sobre vingança? Diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Vingar é buscar retribuir o mal sofrido. Quando alguém busca a vingança, normalmente busca para descontar, devolver aquilo que foi feito de mal a ela. Normalmente o ódio ele anda junto com a vingança, fazendo dela uma arma muito perigosa. Entenda que Deus não aceita que nós nos vinguemos das pessoas, por mais males que tenham feito a nós. Deus, no máximo, aceita que fiquemos irados, mas como orientou Paulo, sem que a ira nos domine e nos leve a pecar. Lá em Efésios 4, abra sua Bíblia. É bom você abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura do texto. Efésios 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Essa é a versão, né? A nossa versão. Mas existe uma versão que é a nova linguagem de hoje. E ela diz assim: se vocês ficarem com raiva, não deixem isso, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Mas há uma nova versão, a nova Almeida atualizada, ela diz assim: fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está dizendo que é normal ficarmos irados em certas ocasiões. Mas espere o final da frase. Mas nós não devemos continuar irados quando o sol se pôr, ou seja, quando o dia terminar. Vamos ver outra passagem bíblica? Provérbios 29. Vamos lá em Provérbios? Não deixe de acompanhar o texto. Provérbios 29, verso 22. Diz a palavra de Deus. Provérbios 29, 22. Diz assim: o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Há uma versão chamada Nova Versão Internacional. E o texto diz assim: o homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Mas quando você olha a versão Almeida, revista e atualizada, o texto é assim: o iracundo. O que é iracundo? É aquele que expressa ira, que tende a se irritar com facilidade. Isso é iracundo. O texto diz: o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Esse provérbio é exatamente adequado para as pessoas que consideram um troféu serem pavio curto. Você já viu aquelas pessoas que ficam iradas com facilidade e ainda falam disso como se fossem um dom? Eles dizem mais ou menos assim: eu sou uma pessoa super tranquila, mas não pise no meu calo não, senão vai dar ruim. Não é assim? Você já ouviu essa frase? A Bíblia considera tal pessoa como um verdadeiro insensato. Mas o homem sábio, ele suporta as afrontas para evitar brigas e contendas. E para completar, o provérbio, ele fala sobre ira. Lá no Provérbios 14, verso 17, Provérbios 14, verso 17. Só para terminar a leitura desse texto, Provérbios 14,
17. Diz o texto: o que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Há uma tradução que diz assim: a pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, e o homem que vive tramando ciladas é odiado. Para concluir, eu quero dizer para você que somente Deus tem o direito de vingar, porque só Ele é justo para dar a punição correta. 2 conselhos. Primeiro, nós não devemos guardar ódio por quem nos faz mal. Levítico, lá no capítulo 19, verso 18. Levítico, capítulo 19, verso 18. O texto diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Um outro conselho? Bem, nós aprendemos o primeiro conselho, que nós não devemos guardar ódio por quem nos faz mal. Mas vamos ao segundo conselho? Nós precisamos aprender a perdoar e a retribuir o mal com o bem. Vamos ver o que Paulo diz? Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos. Eu convido você sempre a acompanhar a leitura, porque faz bem, você grava melhor o texto. Romanos 12, 17, de 17 a 21. Diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que fique claro, perdoar não é dizer que a pessoa não mereça punição. Não é isso, não. É deixar de exigir essa punição para ficarmos satisfeitos. Deixe Deus agir. É deixar Deus agir. Quando perdoamos, deixamos a punição nas mãos de Deus. Vamos mais uma dúvida? Então, a outra dúvida é: explique Números 35, 19. Vamos lá abrir a Bíblia? Números 35, verso 19. Vamos ver o que diz? O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. É complicado, né? O vingador do sangue, ou seja, o vingador da vítima, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Na versão nova, Almeida atualizada, ele diz assim: o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Mas o que é o vingador da vítima? No Velho Testamento, o vingador da vítima era a pessoa que devia executar a sentença contra quem tivesse cometido um assassinato. Normalmente, era um parente próximo da vítima que tinha também o dever de tomar conta de sua família. Ter um vingador da vítima era normal nas culturas à volta de Israel, mas muitas vezes a vingança acabava em lutas muito sangrentas entre famílias que não tinham afinidade. A lei de Deus deu a Moisés servir para impedir que isso acontecesse e refrear os impulsos vingativos sem base na justiça. Podemos ver isso mais adiante. Mas o vingador da vítima,
acabou por desaparecer da cultura israelita no tempo da monarquia. Portanto, não existe mais. Outra dúvida, e a última dessa noite. Calvinismo, predestinação, arminianismo, livre-arbítrio. O calvinismo é baseado nas ideias de João Calvino e o arminianismo é baseado nos pensamentos de Jacó Armínio. A principal diferença entre o calvinismo e o arminianismo é sobre como a salvação funciona. O calvinismo diz que Deus nos escolheu ou predestinou. O arminianismo diz que podemos escolher. O calvinismo ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas. Por isso ele escolhe quem ele quer salvar. E aí, vamos abrir a Bíblia. Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1. Do verso 4 ao verso 6. Diz o texto. Então, Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao verso 6, diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Aí vem o verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ninguém consegue se salvar por sua própria vontade, diz o calvinismo, porque todos estamos presos ao pecado. Mas Deus dá fé a alguns para que sejam salvos. Ninguém a quem Deus escolheu consegue resistir à salvação. Todos serão obrigatoriamente salvos. E o arminianismo? Ele aceita a soberania de Deus e o fato de que ninguém consegue se salvar por esforço próprio. Dizem que Deus nos oferece salvação de graça, mas também dá uma escolha a cada pessoa. E aí eles usam Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 20, que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eles dizem que ninguém é obrigado a crer e ser salvo. Em outra oportunidade estaremos falando sobre predestinação. Mas que Deus abençoe sua vida. Obrigado pela sua paciência. Obrigado por estar participando desse momento tão importante e quem sabe conseguir sanar algumas dúvidas do seu coração, da sua mente, e que Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus. Vamos orar novamente? Deus Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por ser o Deus que cuida e nos salva. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Amém. Que nesse louvor nós possamos adorar a Deus. Fazer desse louvor uma oração para nosso Deus. Amém. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança.
de Deus. Aleluia. Que possamos mais e mais exalar mais de Deus. Que nessa noite você possa estar sendo abençoado por Deus. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor.